Tem um vídeo circulando nas redes sociais chinesas que mostra uma mulher de 36 anos chorando e reclamando no quarto que ela aluga. 现在我真的不知道怎么办了，我已经面了好多事。 Ela diz que está desempregada desde agosto de 2024 e está há mais de um ano tentando aí processos seletivos, levando golpes de empresas que pedem para você pagar antes de entregar o emprego e sendo recusada em várias vagas por ter mais de 35 anos. E parece que esse daqui não é um caso isolado. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha na China em relação a desemprego. Eu achei esse assunto bem interessante e bem bizarro também, então eu separei alguns relatos aqui pra gente dar uma olhada. Bom, tem esse primeiro relato aqui dessa moça, e tem algumas coisas que chamam muita atenção. Ela diz ter formação técnica, ter um histórico de trabalho, então ela não é inexperiente, e mesmo assim ela ficou mais de um ano sem conseguir emprego nenhum. O que ela diz ter encontrado no caminho foi só um mercado aqui cheio de golpes e armadilhas. Existe um golpe muito clássico de depósito, onde a empresa anuncia a vaga, pede um valor pequeno como uma taxa de processamento ou taxa de treinamento para aquele trabalho, e daí eles somem com o dinheiro e somem com a vaga também. Talvez a vaga nunca tenha existido, né, inclusive. O próprio Ministério de Recursos Humanos da China publicou alguns casos recentes para alertar trabalhadores. Uma empresa em Shandong cobrou o equivalente a quase $50 mil em serviços de recrutamento, sem ter nenhum tipo de permissão para isso. Outra empresa, em Sichuan, induziu candidatos a fazer empréstimos para pagar por um treinamento de 44 dias que custava cerca de 20 mil yuan. E pasme, parece que a empresa nem tinha autorização para fornecer formação profissional. Então não é incomum que existam empresas que aplicam golpes se passando por empresas e vagas normais de trabalho. E infelizmente isso acaba pegando muita gente que está desesperada por dinheiro. Além dos golpes, também tem a indústria cinza, digamos assim. São vagas que até existem de verdade na maioria dos casos, mas elas lidam com atividades que ficam bem na beira da lei ou que são ilegais. Como por exemplo, ficar dando golpe em pessoas na internet, atrair pessoas para esquemas de aposta, ou trabalhar em centrais de telemarketing que não são muito corretas. E vamos ser sinceros aqui, para a pessoa que está desesperada por dinheiro de verdade, que precisa pagar o seu aluguel, por exemplo, às vezes pode parecer algo tentador. Além disso, você também tem a questão da discriminação. Discriminação por ser mulher, por ter mais de 35 anos de idade, por ser casada, talvez. Essas coisas são levadas a sério no mercado de trabalho chinês. Eles são quase filtros que eliminam muitas pessoas antes mesmo da entrevista. Então relatos como dessa jovem que acabam viralizando por aí são compreensíveis até. Dá pra entender o porquê que essas pessoas estão reclamando. Não é por qualquer motivo. O vídeo dela viralizou inclusive porque muitas pessoas dizem ter se reconhecido ali. Um outro relato muito semelhante que circulou nas redes sociais mostra 3 irmãs vivendo na mesma casa. A pessoa que está contando ali diz que elas têm 35, 36 e 28 anos. E a mais nova delas, inclusive, tem um mestrado. E o mais interessante é que todas estão desempregadas ao mesmo tempo. Então não parece ser uma exceção de uma família desestruturada. Isso parece um padrão, que aparece em histórias de pessoas de diferentes cidades, diferentes formações, diferentes idades, inclusive. E parece que isso está colocando muita gente em situações difíceis de pagar. Essa falta de emprego e dificuldades para viver em lugares assim tem causado um fenômeno que ganhou um nome próprio, a migração reversa. Geralmente são jovens que vieram de províncias menores para tentar a vida em cidades grandes como Xangai, Hangzhou ou Shenzhen. São as cidades que todo chinês sonha em viver, mas infelizmente não deram certo e estão voltando para cidades menores. E muitos deles não é por escolha, mas é porque eles realmente ficaram sem opção. O complicado é que voltar para a província também não resolve. A situação de emprego no interior costuma ser ainda pior. E geralmente tem muito menos ofertas de emprego, os salários são mais baixos. Então não resolve a vida deles ir para o interior. Mas pelo menos talvez eles tenham onde ficar. E esse fenômeno todo tem levantado uma pergunta que cada vez mais pessoas têm feito. Será que o sonho de subir de vida nas grandes cidades ainda é possível na China? Ou será que isso é um sonho que ficou para trás? A maldição dos 35 anos. Para entender o que está acontecendo com a mulher de Hangzhou e com muitas outras pessoas, incluindo essas que a gente vê nos relatos aqui, você precisa entender uma coisa que é muito específica do mercado chinês, que é chamado de a maldição dos 35 anos.
Em boa parte do mundo, a idade das pessoas só começa a afetar o mercado de trabalho a partir dos 45 anos. Só que na China isso começa bem mais cedo, ali por volta dos 35. O próprio governo pratica isso abertamente. O recrutamento anual para o Serviço Público Federal só aceita candidatos com menos de 35 anos. E o setor privado geralmente segue o exemplo. Você tem vagas que explicitamente exigem que o candidato tenha menos de 35 anos. Algumas pesquisas mostram que as taxas de demissão sobem muito depois que uma pessoa passa dos 35 anos, mesmo quando ela é uma pessoa mais produtiva do que as outras. Isso acontece geralmente por causa de estereótipos negativos e vieses também das empresas, que têm aí essa visão de que a partir dos 35 anos a pessoa meio que não serve mais para aquilo. Os relatos dizem que não é por uma questão de queda de rendimento. E a lógica que as empresas usam geralmente é financeira. Jovens recém-formados podem trabalhar mais horas, são mais maleáveis por falta de experiência e geralmente custam menos. No mercado, como o chinês, onde você tem muitas pessoas procurando emprego, as empresas não precisam contratar quem vai custar mais, ou os melhores. É porque muitas vezes essas pessoas vão entender melhor seus direitos e vão reclamar mais. Para as mulheres, a situação é ainda pior. Uma pesquisa do Centro de Investigação Social do China Youth Daily mostrou que 86% dos profissionais entrevistados concordam que as oportunidades de carreira para mulheres caem drasticamente quando elas passam dos 30 anos. Então, mulheres que se tornam mães ali no período fértil, elas tendem a sair do mercado de trabalho e dificilmente elas conseguem voltar depois. E o governo percebeu que isso daqui é insustentável, especialmente aí com a população chinesa que está envelhecendo tanto. Em outubro de 2025, foi anunciado um ajuste no limite de idade para cargos do Serviço Público Federal. Eles aumentaram de 35 para 38 anos para candidatos gerais e até 43 anos para quem tem mestrado ou doutorado. Essa foi a primeira vez em 3 décadas que esse limite foi mudado. É um passo pequeno ainda, mas é uma coisa simbólica. Eles mostram que essa ideia dos 35 anos é um problema de verdade. A taxa de desemprego de jovens na China, para pessoas entre 16 e 24 anos, excluindo aí estudantes, ela subiu para 16,9% em março de 2026. Isso mostra inclusive uma queda aí que teve do ano passado. Mas tem um detalhe importante aqui que não é contado. O recorde histórico foi de 21% registrado ali em junho de 2023. Logo depois desse número e essa conversa toda que deu, o governo simplesmente parou de divulgar esse número por vários meses. Quando ele voltou a publicar em janeiro de 2024, eles mudaram a forma como esse cálculo era feito. E isso reduziu a taxa registrada. E parece que esse problema de desemprego na China não para só nos jovens. A taxa de desemprego geral urbano chegou a 5,4% em março de 2026. Parece um número pequeno, mas isso é o nível mais alto em 13 meses. Para ser justo também aqui, a China criou cerca de 3 milhões de vagas urbanas no primeiro semestre de 2026. O governo está fazendo alguma coisa, mas infelizmente esse número está longe de absorver toda essa pressão. E quando a gente vai para a realidade do dia a dia, os relatos do que se vê nos parques industriais de cidades como Hangzhou é basicamente fila de pessoas. Você tem 300 pessoas para 20 vagas, salários de 13 a 22 yuan por hora em vagas temporárias, fábricas com pouco pedidos, produção parada e ainda assim preferindo contratar jovens, o que deixa as pessoas com mais de 35 anos completamente de fora. As 12 indústrias mais intensivas em mão de obra perderam 3,4 milhões de empregos entre 2019 e 2023. E isso daqui não aconteceu só uma vez, é uma coisa que tem acontecido ao longo do tempo. O trabalho de fábrica mais básico e de baixa qualificação se tornou mais caro na China com o tempo e acabou migrando para o Sudeste Asiático e para outros lugares onde a mão de obra é mais barata. E uma história que rolou muito aí nas redes sociais é que várias empresas estavam saindo em massa da China. Isso é verdade em parte, mas não é uma fuga assim, do dia para noite todo mundo está saindo. Na verdade, só está acelerando uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. A Foxconn, por exemplo, a maior parceira de fabricação da Apple, acelerou a construção de fábricas na Índia e no Vietnã desde 2018. A Samsung fechou a sua última fábrica na China em 2019 e transferiu a produção para o Vietnã e para a Índia. E depois fez o mesmo com a fabricação de computadores em 2020. A HP também colocou 30% da sua produção fora da China. E tem muitas empresas que estão se movendo para outros países onde a mão de obra é mais barata. E as razões são muitas. Os salários na China subiram muito na última década e não são mais tão competitivos quanto eram, digamos assim.
E o ambiente também de leis na China está se tornando cada vez mais complicado. Você tem restrições a empresas estrangeiras, você tem um controle muito grande acerca de dados ali pelo partido. Então tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa que desincentivou empresas a irem para a China. E o que eu tô tentando fazer aqui é te dar uma visão geral do que tá acontecendo, sem exagerar e sem minimizar o problema. A China continua sendo uma das maiores economias industriais do mundo. Ela tem cadeias produtivas que levaram décadas para serem construídas e vão levar muitas décadas se fossem desmontadas. Mas uma coisa para mim aqui é muito clara. O país está perdendo empresas estrangeiras de forma consistente e ao longo do tempo. Isso daqui tem um efeito direto também no tanto de desemprego que eles têm. E claro, o governo não está parado também. Eles têm planos aí para melhorar as questões de universidade, envolvendo mais jovens em assuntos como tecnologia, inteligência artificial, energia limpa e aeroespacial. Eles têm lá o plano quinquenal aí, que eu falei em outro vídeo aqui também sobre isso. Eu vou deixar o vídeo no final para vocês assistirem. Mas ninguém espera que isso se resolva no curto prazo. Talvez leve anos ou décadas. Enquanto isso, a narrativa oficial, assim como qualquer país, continua tentando mostrar que tá tudo sob controle. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui mais técnico também, comenta aqui embaixo. Deixe sua opinião aí sobre o que você acha que está acontecendo. Você acha que as informações, o que são confiáveis, o que o governo fala, em quem nós deveríamos acreditar? Fica à vontade aí para conversar nos comentários. Eu vou estar acompanhando aqui vocês também. Muito obrigado novamente. E a gente se vê no próximo vídeo.